Eidar despertou. A superfície que antes dormia sob véus de luz, agora pulsava como um coração vivo. De cada fenda brotavam correntes luminosas que subiam ao céu e se dispersavam em constelações líquidas. Era como se o planeta inteiro se comunicasse não em som, mas em pensamento. Do convés da sua nave, Adrian Keller observava o espetáculo, ainda atordoado pelo que havia visto no templo. A sua mente era um campo de guerra, metade lembranças humanas, metade ecos da consciência Shor. Via vozes que vinham de dentro, e mesmo quando ele tentava silenciá-las, o silêncio já não o obedecia. O planeta estava dentro dele. Foi então que a mensagem chegou. Não por rádio, não por sinais, mas direto na sua consciência. Uma voz antiga, profunda, calma como o fundo de um oceano. Adrian Keller, o conselho te chama. O elo foi restaurado. Agora é hora de recordar. O caminho até o conselho não era físico. Não havia portões, corredores ou naves. Havia apenas luz, um corredor feito de tempo condensado, onde cada passo parecia levar não a um lugar, mas a uma memória. Ao atravessar, Adrian sentiu a sua forma mudar. O corpo deixava de ser sólido, tornava-se vibração, uma ideia. E à medida que avançava, começou a enxergar fragmentos flutuando ao seu redor. Crianças humanas brincando com seres de pele translúcida. Cidades erguidas em harmonia entre carne e cristal. Vozes rindo em idiomas esquecidos. Humanidade e Shor. Juntos. Era um passado que ele nunca soube que existia. No fim desse corredor, o Conselho das Sombras o esperava. Um círculo de entidades que pareciam feitas de luz e pensamento puro. Não tinham rosto, mas cada uma carregava um brilho distinto, como se representassem aspectos da própria existência. Memória, criação, perda, esperança, tempo e esquecimento. Quando falaram, o som não veio de fora. Ele sentiu as palavras vibrando dentro do próprio peito. Você carrega o último fragmento de um pacto antigo. Eidar não é um planeta, é o útero da consciência estelar, o local onde a vida se uniu pela primeira vez ao tempo. A revelação foi esmagadora. O conselho continuou. Aqui, os primeiros homens criaram a matriz biológica que chamariam de vida inteligente. Dela nasceram os Shor e, mais tarde, os humanos. Adrian tentou falar, mas o ar parecia travar na sua garganta. Com um esforço, conseguiu perguntar: está a dizer que nós viemos daqui? A resposta veio com uma calma assustadora. Vocês são filhos de um mesmo erro e de um mesmo milagre. Uma das entidades, a mais luminosa, moveu-se à frente, a sua voz suave, quase maternal. Os antigos criadores buscavam a eternidade. Queriam prender a mente na matéria e o espírito no código. Criaram os Shor para sustentar o universo, para entender a sua estrutura viva. Mas ao fazê-lo, colocaram dentro deles o germe da memória. E quando a memória desperta, ela sofre. A dor é o preço de se lembrar de ser. Adrian sentia a verdade pesando sobre ele como uma montanha. O que chamavam de guerra talvez fosse apenas o universo a tentar curar a própria ferida. A separação entre criador e criação, entre lembrança e esquecimento. E os humanos? Ele perguntou, quase em súplica. Vocês foram a tentativa seguinte, criados a partir de nós, uma cópia com limitações, com esquecimento embutido no DNA, para que a dor não vos consumisse. Vocês são os herdeiros da amnésia, filhos do esquecimento. As palavras ecoaram nele como um trovão silencioso. De repente, todas as contradições humanas faziam sentido. A busca por significado, a necessidade de criar deuses, o medo da solidão cósmica. A humanidade era uma raça a tentar lembrar-se do que nunca deveria saber. Por isso nos odiaram, ele murmurou. Não, vocês nos temeram. E o medo, quando não compreendido, transforma-se em guerra.
Uma nova entidade tomou a palavra, a sua voz grave, como o som de montanhas a moverem-se. O elo genético que corre no teu sangue é o vestígio desse pacto esquecido. Ele é a ponte entre o lembrar e o esquecer. É o antídoto contra o colapso da memória universal. Então, é por isso que me chamaram? Perguntou Adrian. Chamamos-te porque o ciclo está a morrer. O universo está a adoecer de lembrança. O tempo está saturado de ecos, memórias não digeridas, guerras que se repetem, dores que não se apagam. Se a ponte não for reaberta, o tecido da existência irá rasgar-se. Adrian respirou fundo, o coração a bater descontrolado. E o que esperam que eu faça? Eu sou só um homem. Não é o que você é o que você lembra. Nesse instante o chão desapareceu. Adrian viu o universo, literalmente. Galáxias espiralavam como rios vivos, nebulosas respiravam como pulmões, e por trás de tudo, uma consciência. Não um Deus, mas algo mais vasto, impessoal, feito de pura curiosidade. A consciência do cosmos a olhar para si mesma, através de bilhões de olhos. Cada ser vivo é um fragmento desse olhar, disse o conselho. E quando um fragmento se esquece de ser parte do todo, ele entra em guerra com o resto. Foi isso que aconteceu com os homens, e depois com os Shor, e agora com o próprio universo. Adrian sentiu o peso dessas palavras a atravessar cada célula, como se o seu próprio DNA estivesse a lembrar-se. Visões começaram a fluir. Humanos e Shor lado a lado, antes da divisão. Um evento cataclísmico, uma ruptura dimensional. A humanidade a fugir, levando consigo fragmentos de código genético. O esquecimento implantado para impedir que enlouquecessem com a verdade. O conselho aproximou-se em uníssono. Você foi escolhido porque é o único ser capaz de suportar ambos os lados da memória. A sua mente humana dá forma, a parte Shor compreende o invisível. Se unir as duas, poderá restaurar o equilíbrio da criação. E se eu não quiser? Ele ousou perguntar. Então o tempo se repetirá. As guerras voltarão. O esquecimento se tornará destruição. E tudo o que já existiu será lembrado apenas como ruído. O silêncio que se seguiu era quase sagrado. Adrian sentia a dualidade dentro de si como dois mares a encontrarem-se. O mar da razão e o mar do mistério. O humano em busca de explicação. O Jor em busca de aceitação. Ambos a olharem um para o outro pela primeira vez. Se eu fizer isto, o que acontece comigo? Você deixará de ser um, mas se tornará o que sempre foi. A ponte pela qual o universo se lembra de si mesmo. As entidades começaram a desaparecer, dissolvendo-se em faixas de luz. Eidar tremia, o chão abria-se em correntes luminosas, e a última coisa que o conselho disse foi: para curar o universo, é preciso lembrar o primeiro som. De volta à superfície, Adrian despertou com lágrimas nos olhos e a sensação de que o tempo inteiro o observava. A sua nave ainda o esperava, mas o céu estava a mudar. As estrelas moviam-se, aproximando-se umas das outras, desenhando formas, conexões. Não eram constelações, eram padrões, mensagens. E ele, agora, compreendia-as. Cada estrela era uma palavra, cada galáxia, uma frase. E todas diziam a mesma coisa, o mesmo nome: Eidar. O lugar onde tudo começou. E talvez onde tudo terminaria. O que você achou dessa jornada de Adrian? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gosta de ficção científica que te faz pensar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like e ativar as notificações para não perder o episódio final dessa história. A sua companhia nesta jornada é fundamental. Obrigado por assistir e até a próxima.